Olá, boa noite. Estamos iniciando mais uma live, né? Hoje a nossa convidada é uma psicóloga, sexóloga, Andréia Dalbello, que iremos juntos abordar a temática como a quarentena mexe com os relacionamentos. É possível o amor resistir ao coronavírus? Então, vamos lá, vou fixar aqui o tema para que possamos iniciar. Estou aguardando a convidada entrar. Estou fixando o tema para as pessoas que estejam entrando saibam do que se trata. Vamos aguardar André entrar para a gente poder iniciar falando sobre essa temática tão importante, né, que tem tanto a ver com nós. Pronto, ela já entrou. Vou convidá-la. Aguardando. Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada, tá me escutando bem? Tudo bem. Acho que agora vai dar certo. Boa Desde noite a todos que estão chegando, boa noite. Boa noite a todos também que estão se fazendo presente. Quero agradecer a você, né, por ter aceitado o convite. E antes eu estava conversando, né, eu estava me apresentando. Eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, sobre sua carreira profissional, para que as Tá. pessoas que estejam entrando possam conhecer essa grande profissional, né? A gente já conversou hoje à Obrigada. tarde, nós já nos conhecemos um pouquinho. Isso aí, sim, conhecemos hoje à tarde. Aquilo que eu falei para você é muito bom nessa fase, porque você é aí de Pernambuco, eu aqui em Santa Catarina. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Andréia, eu sou psicóloga e sexóloga. E a convite da Girleusa, eu vim falar com vocês um pouquinho sobre relacionamento, né? E essa fase da pandemia. Então, é esse o meu tema hoje com vocês. Peço a todos que tiverem perguntas, que já vão colocando para gente. Vamos estar respondendo todas as perguntas. Também já quero deixar a todos que qualquer dúvida pode me chamar no direct, pode me mandar perguntas. Estou aqui para estar orientando, para estar respondendo as dúvidas que vocês têm. E me coloco à disposição até depois da live. A gente está sempre dando orientando, né? Que achei esse nosso papel, principalmente frente a essa pandemia que a gente vê a impossibilidade de muitas pessoas estar indo até o consultório. Então, estamos aqui. E obrigada pelo convite. Eu que agradeço. André, como eu já falei antes, né? A gente conversou um pouquinho, teve a oportunidade de nos conhecer melhor um pouquinho à tarde. E esse é um projeto que eu estou realizando, que eu estou realizando desde o início da pandemia, e sempre eu busco temáticas, inclusive esse tema foi sugerido, né, pelas pessoas que me acompanham, que me seguem, para a gente estar debatendo um tema que tem diretamente, né, que diretamente atinge, tem a ver com o seu ser, com a pessoa. Então, as pessoas que estão aqui, eu já vi profissionais que interajam, que façam suas perguntas, que aqui é uma troca de conhecimento, né? A gente está trocando, né, conhecimentos para a gente chegar a consensos e também adotar atitudes legais para que possa beneficiar outras pessoas e a si própria. Então, eu gostaria que você falasse, né, você abordasse um pouquinho sobre a questão de relacionamento afetivo, diretamente, né, porque assim, o conceito de família é um conceito que ele é muito amplo, né, que é
simplesmente os laços consanguíneos, que unem, que a gente define como família, mas sim a comunidade, os vizinhos, as pessoas. E com essa pandemia, a dificuldade dessa aproximação entre elas trouxeram muitos anseios, medos, a ansiedade começou a aparecer de forma mais acentuada, digamos assim, em algumas pessoas, e em vários estudos a gente viu que no Brasil aumentou, né, e ele hoje ocupa o ranking, né, do país mais ansioso do mundo. Então, com essa ansiedade, ela também, além de ser uma coisa natural, né, você que é psicóloga, que é especialista na área, sabe, É, a gente é muito complicado a gente lidar com essa situação. Então, assim, o que você nos aconselha, o que você aconselha aos casais, né, conjugais, aos relacionamentos amorosos, aos relacionamentos pais e filhos. Então, assim, o que você aconselha, né, o que, que a gente pode fazer em relação a não perder esse vínculo afetivo diante dessa pandemia? tá. Primeiramente, eu vou começar abordando um pouquinho sobre essa ansiedade, né? Que o que que é essa ansiedade frente a um vírus, uma pandemia que instalou a nível mundial. Então, isso, como você disse, a ansiedade é algo normal, né? Porque a ansiedade, ela vem do medo. Então, elas estão interligadas. E isso, primeiramente, quando tudo aconteceu, nos gerou muito medo por causa dessa vulnerabilidade. O ser humano, ele depende muito dos seus instintos, né? Então, um dos primeiros instintos afetados é o medo da escassez. Então, esse é um dos primeiros pontos que nos remete a esse grande medo e nos traz essa ansiedade, gerando essa emoção que é o medo. Porque vem aquele medo de faltar, que foi o primeiro impacto, né, que aconteceu já há bastante tempo, o primeiro impacto da falta do alimento, que realmente todo mundo se deslocou ao supermercado, às quitandas, a tudo que se encontrava para a busca do alimento com medo da falta. Após disso veio o quê? Veio o medo, frente à doença, que tem o medo da morte, que ainda vou chegar lá, mas veio o medo do desemprego, onde muitas pessoas foram desempregadas, estão desempregadas ainda. O pequeno, né, empresário, né, aquela pessoa que é autônomo, todos eles tiveram muito medo e ainda estão tendo, porque a nossa pandemia ainda não passou. Eu acho que está até numa fase, em alguns estados, bem agravadas, diria assim, e tem muitas empresas fechando. Então, isso é mais um medo real que está acontecendo hoje. Eu diria que hoje é mais real, mas no início foi uma projeção. Então, todos esses medos, né, a vulnerabilidade, porque nós se encontramos vulneráveis frente a situações. Então, são medos que um pouco do medo é real, mas um pouco do medo é imaginário, né? Que eu comecei a imaginar. Hoje eu posso falar que na atualidade, hoje no atualmente, desculpa, nós podemos falar que é um medo real, porque essa crise ela já está instalada há bastante tempo, né? A gente não pode mais falar uma quarentena, porque em muitos estados, tipo São Paulo, já faz mais de 3 meses. E eu acredito que em vários estados também, mas apesar que alguns voltaram, outros não. Mas não é mais uma quarentena, né? Já ultrapassou disso. Então hoje já está instalado mais um medo real em muitas pessoas. Mas ainda, Gileuza, muitas pessoas ainda continuam usando o tal do medo da imaginação. O medo é imaginário. É uma projeção que eu projeto no futuro aquilo que é do passado, aquele medo que eu tenho. E na verdade não necessariamente vai acontecer. E como eu falei, o medo da morte. Então, olhe quantos medos que estão dentro de uma única casa que tem uma família. Ou é como você falou, às vezes não é só o casal, são os filhos também, mas esse medo ele está gerando também nas crianças, né? Não é só o medo do casal, não é só do cônjuge, mas sim dos filhos também. E eu diria também mais, sabe? Eu diria que esses filhos estão sendo muito afetados, mas muito mais do que os pais possam estar imaginando. Porque muitas dessas crianças, eles não sabem a proporção disso. Eles não têm noção, eles não têm. Muitas crianças não têm esse raciocínio lógico para saber realmente o significado disso.
E isso afeta muito essas crianças. Essas crianças estão com muito medo. Primeiro também que elas saíram da escola, né? E isso também afeta, né, os amiguinhos. Bom, é uma longa, se eu começar a prolongar, a gente vai perder, a gente não vai dar tempo de falar o que tem que falar. Então, assim, então é muitos medos, assim, numa mesma família. Então, você percebe que essa família, ela está em plena tensão. Então, é tanto o pai, a mãe, os filhos, todos eles na mesma casa, e isso causa uma tensão imensa. Causa essa tensão toda, né? E de como não, com toda essa tensão, com toda essa ansiedade que gera o estresse, que quando você começa a ficar muito ansioso, você acumulando esse acúmulo de situações, isso vai gerando estresse, que leva a grandes patologias, que leva à depressão e entre outras patologias, né? Que nós sabemos que tem várias patologias que são vinculadas a ansiedades, como a ansiedade generalizada, bom, tem várias patologias. E isso a gente vê que ainda as pessoas podem adoecer. Então, nessa tensão toda, o que você se encontra? Encontra pessoas, como diriam, né, na flor da pele. Então, qualquer coisa que aconteça é o motivo da briga. Daí você fala assim, como esse casal, né, que também estava tão longe um do outro, tão separados, porque cada um tinha a sua vida. Cada um acordava de manhã na mesma casa, dormiam junto, mas muitos nem conversavam, estavam na mesma casa. Eu não estou generalizando, tá? Cada casa, cada casal tem uma dinâmica, né? Então eu estou falando no modo geral, mas não é generalizado o que eu estou falando. Mas nessa dinâmica da família, cada um ao levantar, se arruma, vai trabalhar, passa o dia todo fora e volta no final do dia. E os afazeres da casa, os filhos, a lição, mal se conversam. Mas quando entra a pandemia, eles são obrigados a estar na mesma casa e passar um bom tempo juntos. E em frente a toda essa ansiedade, a toda a soma já dos problemas, né? Com toda essa ansiedade que está gerando, essa incerteza, eu diria. Então, realmente, os casais começam a ter sérios problemas, porque eles passam a enfrentar os seus problemas. Então, acho que aí é o primeiro ponto, assim, sabe? Que os casais, eles começam a trazer, no meu modo de ver, falando assim, eu acredito que esses casais que estão em atritos e estão eu falaria assim, com grande discordância entre si e começam a ter brigas e brigas sérias entre si, eu já falaria que isso já vem de algum tempo, mas agora com a pandemia eu fui obrigada a olhar de frente a minha situação, a conviver com o meu cônjuge. E aí começa um grande atrito, um grande problema de relacionamento. Mas já vinha se arrastando há algum tempo, já é algo que vem do passado, que está vindo, mas que frente a todo o movimento do dia a dia, ao fluir esse dia a dia, você acaba não percebendo e não parando para olhar para a tua relação. E agora você tem que olhar, né? Então eu falaria que o princípio de tudo seria isso. E a gente teria que olhar caso a caso e para poder você estar analisando o que realmente pode fazer. Outra coisa que eu vejo muito, Gileuza, é que as pessoas elas não se comunicam, né? Então, se a gente for analisar, um dos grandes problemas da relação, do relacionamento, é a comunicação. Então, eu acho que é um grande problema também estar aí instalado. Essas pessoas, elas não conversam. E ainda mais hoje em dia, com essa grande tecnologia, né? Porque está todo mundo conectado ao Instagram, ao YouTube, ao Facebook, né? Os filhos no videogame. Mal os pais param para conversar com os filhos, isso a gente é algo muito normal. Então, como que é a dinâmica dessa família? Né? Então, aí... Verdade. E verdade. E com toda essa, vamos dizer assim, que mudou geral, né? Quando chegou a pandemia, então mudou a rotina geral de todas as pessoas, né? Porque quem tem relacionamentos com pessoas que se relacionam com pessoas que convivem na mesma casa, mas trabalham em cidades diferentes. Então, tiveram que se separar, foram forçados, vamos dizer assim, né, a se separar, então a reinventar
a outra vida, uma vida de maneira diferente. Então, é como você fala, falta a comunicação. Então, assim, a comunicação, eu acredito, né, no meu ponto de vista, Uhum. que é o ponto principal para um bom relacionamento, né? Então, a gente tem que se reinventar, como falou, existe as redes, a tecnologia, né? Hoje temos o WhatsApp, tem chamadas de vídeo, tem várias formas de você se reinventar e fazer florar, né, o sentimento no qual as pessoas têm esse medo tão grande, né, de perder, né, de se afastar das pessoas que amam. Então, essa questão, assim, é um dos pontos que eu vejo você se reinventar, né? E não deixar se acomodar e ter um diálogo. Sempre estar dialogando, sempre estar vendo os pontos a qual está afetando seu relacionamento. Sim, era isso. Bem esse é o processo, né? Frente a tudo que nós estamos vivendo, a gente tem que olhar o lado bom. Nesse momento, primeira coisa a se fazer frente a essa ansiedade toda, né? Porque eu trouxe a ansiedade, né? O que o medo está causando, o que a ansiedade está causando. Mas não é só coisas ruins. Esse é o momento para as pessoas pararem e ter a aceitação. Aceitar o que está acontecendo. E eu acho até interessante, e não vou falar que é algo bom jamais, é algo, né, é uma tragédia que está acontecendo, é algo ruim, mas é um momento que as pessoas tiveram que parar e se reinventar, como você diz. É o momento que aquele pai que não tinha tempo para o seu filho, ele teve que parar e olhar para esse filho. E hoje ele, além de ser pai, ele passou a ser educador desse filho. Ele passou a viver o papel que o professor fazia. Ele passou a ter um momento a mais com esse filho. E esse é um momento rico. Aquilo que eu falo muito no consultório. Esse momento ele tem que ser olhado com outro olhar, não com o olhar que está tudo perdido, não. Tantas e tantas pessoas antes ouviam falar, e acho que você deve ter escutado muito, eu queria ficar mais tempo em casa com a minha família. E hoje nós temos, apesar do que está acontecendo, nós temos essa oportunidade de estar com nossos filhos, de estar com o esposo ou até com o parceiro, com a família, e cada um com a sua dinâmica familiar. Mas nós estamos tendo esse tempo. Tem um olhar bom, sabe? E algo que eu gosto de falar assim, sabe? Porque nós percebemos, e a maioria das pessoas acham que estão no controle da vida. A maioria do pessoal, principalmente quem eu atendo em consultório, ele vem, parece, com o controle na mão, achando que ele tem o controle da vida. Nós não temos esse controle da vida, isso é uma ilusão. E isso, né, o que está acontecendo, essa pandemia, vem a mostrar ao ser humano que ninguém tem o controle de nada. Que isso é algo além de nós. É um fenômeno, como diz a fenomenologia, fala sobre isso. Isso é algo que não está no nosso controle. E nós, como seres humanos, nesse momento, é aceitar o que está acontecendo. É aceitar os fatos e realmente sair do controle. Aceitar tudo o que está acontecendo nesse momento e se reinventar. Então, esse relacionamento, né, que eu gostei muito do tema, quando você traz assim, é possível resistir contra, né, resistir em frente ao coronavírus? Claro que é. Esse casal pode passar a se enxergar. É uma oportunidade de eu estar olhando para a pessoa que passou, às vezes, anos, né? Que tem uma história, que nós temos projetos, que nós estamos caminhando. É possível, claro que é. Se há um sentimento ali instalado, é. Mas aqueles casais que não existe sentimento e que as pessoas estão vivendo por um medo, né? Por uma dependência emocional, por algum outro tipo né, que algum outro motivo que não seja esse amor, essa parceria, esse companheirismo, esse fluir da vida entre dois. Então a gente vê ali que há como continuar. Então, há sim a esperança, há sim como modificar isso. E aquilo que eu falei, um dos primeiros passos é a comunicação. Mas o que é uma comunicação efetiva, né? Na afetividade? O que é isso? Porque a gente vê falar tanto, né? Nós temos que ter uma comunicação. A comunicação
quando ela é eficaz na vida, é aquele não no momento da raiva eu chegar e falar, nós estamos ali discutindo com alguma coisa, aconteceu alguma coisa, eu já brigo, já xingo. Não, isso não é uma comunicação. Ou não é a mulher ela tem a mania de ficar falando, 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 falando sem parar, assim, né? E o homem ele nem escuta direito. Isso não é uma comunicação. Comunicação efetiva é quando você respira. É difícil, mas você consegue. Você dá um tempo e senta para conversar num outro momento. Onde você senta em um lugar, os dois, e começam a conversar, onde eu falo, mas eu respeito o meu esposo, o meu parceiro, o meu companheiro, o meu namorado. Né? Eu gosto de falar meu companheiro, porque eu acho que vou abranger a todos para não ficar dando nomes. Mas o meu companheiro, quem vive comigo, quem convive comigo. Né? A pessoa que está do meu lado, que está seguindo essa jornada da minha vida. Então eu dou voz para ele falar e respeito, porque ele é um indivíduo diferente de mim. E olhar para o outro, além daquilo que eu posso ver, é muito importante. Porque eu gosto e estou acostumada a olhar para o outro com o meu olhar. E eu não posso ficar olhando o outro com o meu olhar, porque às vezes o meu olhar ele pode estar tá olhando para o outro de um modo errado, com as minhas vivências. E ele está contaminado. Esse olhar está contaminado. Eu estou olhando para outra pessoa. Não. Ele é uma outra pessoa. Eu tenho que olhar por ele com as individualidades dele, com o modo dele se comportar no mundo, com o modo que ele foi criado nesse mundo. Né? Então, é um olhar diferente. E você deixar o outro falar e escutar. E daí, na tua vez, você falar. Agora, o que acontece na maioria dos casais? Eles falam na hora da raiva. E na hora da raiva, pelo impulso, a gente acaba falando coisas que não devia. E que no outro dia você se arrepende. Aí você já falou. Você já lançou no ar aquilo e já feriu o outro. Não adianta você querer tentar consertar. Já foi. E aí, o que acontece nesse casal? Acontece que esse casal vai se machucando. Tanto o homem como a mulher. Isso vai ferindo. E isso vai deteriorando a relação. Então, quando a gente vê um casal que chega ao consultório para buscar uma terapia de casal, está à beira de uma separação, quando você começa a analisar e a conversar com esse casal, você vê que as feridas estão profundas muitas vezes. Porque esse casal ele só foi se machucando e nunca tiveram um diálogo, uma conversa, ter essa comunicação que flui, que ela vai e ela vem. Às vezes eu não consigo entender o que ele está dizendo, né? Mas às vezes, pare e respira um pouco. Pensa no que ele diz. Mas se quando um só comanda a relação, não há como. Não há como. Bert Helling fala, é o dar e receber. Eu preciso dar e eu preciso receber. Tem que ter o equilíbrio, tem que ter a troca. Então, se essa relação está toda desestruturada, que só um dá, só um dá, só um dá, e não tem a troca, isso acontece na comunicação também. Então, eu diria sim que esse casal tem, claro que tem. Quando o amor, a gente passa por diversas dificuldades, tá? Passa por muitas, mas é importante essa comunicação, é importante esse olhar para o outro, e diria mais, viu? Gileuza, eu diria mais, olhar assim, para si mesmo. Que isso eu tô falando muito no meu canal, sabe? As pessoas têm que olhar para si. E eu gosto da palavra permitir-se. A gente precisa se permitir. Sabe? A gente tem que olhar para o outro com respeito, com a individualidade dele, com a história de vida que ele traz. Claro, olhar além do que meus olhos podem enxergar, com certeza. Mas eu também tenho que olhar para mim. Quem sou eu nessa relação? Será que eu estou dizendo sim para mim também? Ou só que eu digo sim para todo mundo e sempre não para mim? Quem sou eu? Cadê? Quem sou eu? Hoje eu estou triste. Será que eu me dou o direito de vez em quando eu estar triste? Ou será que eu sempre mostro para todo mundo que eu estou super bem, mas no fundo eu estou destruída?
Então, isso acontece em muitas relações que nós percebemos. As pessoas vão tanto doando, 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 e se machucando, e se machucando, e se machucando, que chega um momento que elas não conseguem olhar mais para si. Então, isso é um ponto também que olhe como o casal não tem equilíbrio, né? E a gente também precisa olhar para os filhos quando essa relação tem filhos, né? O quanto é importante, né? Que não é a live hoje, mas, gente, como é importante o relacionamento de pais e filhos. Se a gente soubesse, se a Maria, às vezes eu quero assim, tentar ajudar, sabe? Mostrar assim, que como é importante, sabe? A construção dessa mente, dessa criança. Como é importante, sabe? Essa estrutura mental dessa criança. E às vezes, por nós termos vivido situações muito ruins, dolorosas, criações, como eu disse, vivindo de lares desajustados e não aprender como educar do modo adequado, nós acabamos repetindo padrões, tanto cognitivo quanto comportamental, e levando as nossas crianças a rupturas muito, muito fortes na mente humana. Então, a gente tem que analisar isso, sabe? Essa relação que os pais agora estão em casa, é ter, por mais que vocês estejam assim, ansiosos com tudo que está acontecendo, mas olhar para essa criança sabendo que ela não é culpada de tudo que está acontecendo. Ela é vítima e ela está com tanto medo ou mais que você. Olhe para o teu filho com amor, olhe com carinho, sabe? Às vezes larga um pouquinho o celular ou aquilo que você tem na mão e dá uma olhada para o teu filho, sabe? Faz a diferença. E não fica criticando tanto, mostra para ele que ele pode derrubar alguma coisa no chão, fala, filho, você deixou cair, mas não precisa se assustar. Isso acontece com todo mundo. Vamos catar? Agora, por que bater nessa criança porque ela derrubou um copo no chão, que acontece muito? Então, um pequenino exemplo. Então, eu estou nervosa e eu acabo batendo na criança. Por quê? Então, esse momento também é de parar e ter analisando essa relação, não só o marido, né? Não só o cônjuge, mas também essa relação com o filho. E quando você fala que você pediu para eu falar, você pediu para eu falar sobre as relações de casais que estão separados. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Que também... O seu áudio tá um pouco de eco. Então eu vou tirar o meu áudio. Eu vou desligar e vou falar direto no telefone, tá? Agora melhorou? Veja se melhorou. Melhorou? Melhorou. Ou ainda tá no eco? Eu vou aumentar aqui meu som. Veja se melhorou. Tá melhor? Melhorou. Então melhorou. Tá. Tô fazendo direto no telefone agora. Às vezes acontece. Então vamos lá. Esses relacionamentos quando o casal, né, são namorados, noivos, ou até mesmo são casados, mas vivem em casas separadas. E tão distante nessa época de pandemia, que não se pode estar indo com muita frequência, até pela locomoção, pelas cidades estarem fechadas, e a gente está nessa crise toda. A gente precisa confiar, mas não é só agora na época da pandemia. A gente precisa confiar sempre. Porque a confiança ela tem que ser a base desse relacionamento. E esse casal só vai conseguir fluir se ele tiver essa confiança. Senão não tem como fluir. Senão vai ser um relacionamento baseado na dor. Baseado na angústia. E não é necessariamente que isso vai acontecer. Volta a entrar naquele ponto que eu entrei da imaginação. Que eu tô entrando em um ponto que é através daquilo que eu imagino que pode vir a acontecer. Mesma coisa da ansiedade frente à pandemia. Mas isso é real? Não necessariamente. Pode ser que aconteça e pode ser que não. Mas isso vai me perguntar, e se acontecer? Bom, se acontecer isso, de acontecer infidelidade, acontecer algo, aí é o momento de você decidir lá na frente. A pessoa vinha decidir. O que eu faço com essa situação que tá aqui? Agora é real. Né? Porque agora eu tenho algo real na minha mão. Aconteceu isso. Eu digo assim, sabe? Que eu gosto de falar muito assim, ó, isso é real.
Você que está na minha frente é real. A live é real. Agora, o que você está pensando nesse momento, não sei. Sabe? O que o outro, porque a gente vive muito disso, sabe? A gente chega em um ambiente, numa festa ou num jantar, aí você entra na sala e tá todo mundo rindo. Aí você fala, se você tem, né, baixa autoestima, você já vai falar, ai, estão rindo de mim. Porque ou eu não estou bem, ou é o meu cabelo, ou sou eu. O problema está comigo, eles estão rindo de mim. Ou se todo mundo fica quieto, você vai falar, meu Deus, eles estavam falando de mim. Isso é imaginação. Eles podem ficar quieto porque você entrou e estava num assunto e eles queriam parar todo mundo para te cumprimentar. Eles podem ficar quieto porque eles queriam te enturmar primeiro para depois continuar a conversa. Quer dizer, eles riram porque eles estavam rindo mesmo de outro assunto, de alguma coisa que alguém contou uma piada um pouco antes, alguém falou alguma coisa engraçada. Você entende? Só que nós já noiamos. E isso já acaba com a nossa noite. Não é assim que acontece? Acaba com a nossa noite. Então, a gente tem isso também, sabe? De agir com o quê? Com o imaginário. Que volto a fazer a correlação com a pandemia. Sim, eu perdi o emprego. Agora é real. O que eu vou fazer a partir desse momento que eu perdi o emprego frente à pandemia? Eu vou começar a produzir algo, eu vou procurar um novo emprego, até arrumar um novo emprego, eu vou tentar arrumar alguma coisa artesanal para fazer. Então, eu vou tentar buscar, mas está aqui o problema. O problema está na minha mão. Eu estou sem emprego, vou ter dinheiro para tantos dias, eu preciso fazer algo. Agora, se eu perder o emprego, pode ser que se você continuar com essa ansiedade, você vai, como eu falei, vai acumular, porque o teu nível hormonal vai se alterar, você vai produzir muito cortisol, você vai ficar muito estressado, você pode entrar numa depressão, e aí sim nós temos um problema instalado. Você está com uma patologia frente a algo que não aconteceu. Ou você fica naquele estresse total e acaba brigando com o esposo, né, brigando com os filhos, a vizinha faz um barulhinho, você acaba brigando com a vizinha, que tá acontecendo isso também. Você entende quanta coisa desencadeia de um processo de ansiedade? Então é muita coisa. Verdade. Andréia, Andresa fez uma pergunta. Gostaria que você respondesse. Pode me falar. Como saber, né, se um sentimento que aflora, tanto para o bem ou para o mal, é fruto de isolamento? Como saber se um sentimento que aflora é difícil, sabe? Porque assim, ó, é aquilo que eu falei. Só a pessoa vai saber se aquilo é frente à ansiedade da pandemia. Porque hoje todo mundo coloca a culpa na pandemia. É tudo a pandemia. Então eu falaria para você, Andressa, se você tem um problema assim, pergunta para você. Começa a se indagar. Tá? Isso eu já tinha esse problema. Porque você vai perguntar, porque você tem um pensamento. Quando você tem um problema, vem um pensamento na tua mente, né? Que esse é o processo. Vai vir um pensamento para você. Você está pensando sobre algo. E aquilo vai te deixando agitada, aquilo vai te deixando com medo, com angústia, vai te deixando assim, com raiva, com ódio. O pensamento vai trabalhando uma emoção em você. Vai deixando você com aquela emoção aflorada. Então pergunta para você, você tinha esse tipo de pensamento e essa emoção antes da pandemia? Ou não, isso aflorou agora? Então, esse é um bom motivo para você saber. Porque é muito fácil hoje a gente achar que tudo é pandemia, que é o caso dos relacionamentos que estão com problemas hoje. Ah, é a pandemia. A pandemia está levando N casais ao divórcio porque eu não vou generalizar, como eu falei, mas a minha opinião como profissional, que não é pandemia. A pandemia foi o estopim. A pandemia pôs esse casal frente a frente, conviver na mesma casa e parar de fugir do problema, enfrentar o que está acontecendo. E esse casal não suportou. Ou um dos dois falou, chega, não quero mais. Ou essa convivência fez um olhar para o outro que não olhava há muito tempo e ver realmente que não era aquilo que queria. Mas foi a pandemia que causou isso? Não necessariamente. A pandemia veio só unir esse casal
e mostrar as diferenças. Porque tem muitos casais que eu posso falar para você, e eu sou um deles, né, que eu posso falar isso para você. Eu tô há 90 dias com meu esposo que está em home office, e ele sempre, eu tô casada há mais de 10 anos, meu esposo sempre trabalhou fora, e eu nunca estive numa relação tão bem na minha vida, não que a gente se desse mal, mas eu nunca estive numa relação tão bem como eu tô hoje com ele. É aprender a conviver com as nossas diferenças. A minha vida, a minha rotina mudou completamente, como todo mundo. Mas é aprender a viver, a trabalhar nessas diferenças. E passei a olhar. Então eu falo isso, porque eu também estou vivendo isso. Passei a olhar ele de um modo olhar. Passei a me adaptar com ele em casa o dia todo. E é diferente, né? 90 dias dentro de casa. Então, isso que eu falo, é a pandemia mesmo? Era esse casal que já estava com problema. Então, ela volta a falar, pergunta. Você vai ter essa resposta, porque eu não posso afirmar isso para você, né? Porque eu não sei o seu caso. Então, a não ser que eu tivesse um caso exato para poder fazer uma análise e falar, mas é meio difícil a gente falar assim numa live. Mas eu diria para você isso. Você vai saber essa resposta. Você já sentia isso antes? E provavelmente não, com certeza, você vem num pensamento, você tem um sentimento e você vai você vai levar você a uma ação. Então, veja se isso já acontecia antes. Então, se não acontecia e começou a acontecer agora, veja o que está gerando tanto essa ansiedade para estar levando você a ter essa ação. Daí sim é o momento de você estar refletindo e analisando. Qualquer coisa, podem me chamar no direct que eu te respondo daí mais detalhadamente. A gente pode estar conversando mais detalhadamente. Acho que tem mais perguntas, não tem? Isso. Luciano falou aqui. O que podemos aprender de tudo isso que estamos passando e levar como aprendizagem? Perfeita pergunta. Muitas coisas, sabe? Eu acho que a pandemia vem fazer você, principalmente, olhar para você mesmo e se reinventar. Existem duas situações. Ou eu fico paralisado, né, como vítima da pandemia, né, entre aspas, uma vítima ali paralisado, sentado, como diz, na plateia, deixando o mundo comandar a minha vida. Ou eu volto e subo no palco e assumo a minha vida. E frente a isso, muitas coisas podem acontecer. Você pode inovar. Você pode chegar um momento de falar, não é essa profissão que eu quero para minha vida. Eu vou inovar, eu vou empreender, eu vou fazer alguma coisa. Porque esse negócio que está tudo parado e não posso fazer, não. Tem muita gente inovando e muita gente sobressaindo muito bem. Esse outro olhar também, às vezes olhar para sua família, esse momento de você ver, organizar essa estrutura tua familiar. Tem esse momento de você olhar para você. O que eu estou aprendendo com tudo isso? O que eu aprendi, né? É um momento de uma reflexão muito grande. E se você for analisar quanta coisa a gente, pelo menos eu vejo que a gente aprendeu. Quanto que a gente vê como o outro é importante, né? A gente fala assim do outro. Eu vejo que muitas pessoas hoje se sentem felizes. Olha que interessante, eu até vou trazer um exemplo para você. Não sei se você já percebeu isso, não sei se você concorda, mas já parou para perceber que a gente vai no shopping e está cheio de shopping, ou o lugar que você vai, um bar, alguma coisa, está cheio de gente, você não conhece ninguém. Mas só de ter cheio de pessoas é gostoso isso. Faz bem para você. Então, quanto é importante para a nossa vida, porque nós somos seres relacionais, nós necessitamos do outro para sobreviver, nós somos seres relacionais. Mas muitas vezes a gente não dava importância para isso. Como é importante a nossa família, gente. Os nossos amigos, pelo menos eu sei, e vejo muitas pessoas à minha volta, e muitas pessoas que vêm no consultório falam isso, nossa, como eu sinto falta de fulano, de ciclano. Mas isso eu vou dar uma dica para vocês. Então, não fiquem longe deles. Existe isso aqui que nós temos hoje, ó. Telefone. Existe o vídeo aqui, ó. Como nós estamos aqui fazendo uma live e conectado. Eu estou conectado com o pessoal de Pernambuco. E eu estou em Santa Catarina, no sul do país. Vamos usar isso aqui, ó. Sabe aquele momento de ansiedade que você está em casa ansioso?
Vai ali, clica ali para a pessoa que você gosta e liga, fala, oi, tô com saudade. Joga essa vulnerabilidade para, sabe, seja vulnerável, coloca a tua vulnerabilidade na frente, seja vulnerável. Fale isso, você vai ver a diferença. Liga para os teus pais, quem está longe, para os seus filhos, se estiverem longe, para o seu namorado, para o seu esposo, sabe? Entra nessa conexão para aquela amiga que você não falava há tempo. Mas faz um vídeo, conversa. Não fique longe. Há outros meios hoje da gente estar perto de quem a gente ama. Tá? Outra coisa que eu gosto de falar, assim, que nós temos coisas para fazer, né? Tô fugindo já do assunto, né? Acho que eu terminei de falar do Luciano. Acho que é isso, a gente tem muita coisa para aprender, assim. Se reinvente. Permita-se se reinventar. Acho que é isso. Isso, Andréia, e quando fala assim a questão do relacionamento, porque nós temos a necessidade do toque, né? Do físico, né? Da presença humana. Então, assim, como veio, voltando para a questão do isolamento social, como veio essa mudança drástica na vida do ser humano, das pessoas, aí vem a parte da questão sexual, né? Do sexo, vamos dizer assim, do sexo. Então, a pessoa necessita, o casal necessita, é algo que está dentro da nossa vida, né? Então, como se reinventar? Aí vem aquela questão, temos a tecnologia a nosso favor, então vamos nos reinventar, vamos nos mostrar para a pessoa que a gente ama, já que quando a gente está presente, a gente não se mostra, mas tem aquele tabu, para algumas pessoas ainda, né? Então, assim, eu gostaria que você desse algumas dicas referente a isso. Tá. Sim, ó, o sexo é fundamental para um relacionamento, tá? O sexo é a saúde do relacionamento. Então, eu falaria isso. Sem sexo, um relacionamento de casal é praticamente impossível. A não sei que eles tenham uma dinâmica muito boa para continuar junto, mas o sexo é fundamental para qualquer relacionamento. Como eu falei, o sexo é saúde. Então, nessa época de pandemia, a gente tem que perceber, né? É claro que esse estresse todo vai baixar um pouco a libido, tá? Por causa do estresse, por causa dos nossos hormônios, principalmente do cortisol. Então, mas há como se reinventar sim. Há como você se aproximar do outro, você tocar, você está pronta para o ato sexual. E é muito importante o que a gente fala do desejo, né? O desejo é algo do ser humano, tá inato, é algo do ser humano, né? E só que você tem que estar aberto para isso. O que nós percebemos hoje? Por causa do tabu, por causa da cultura, essa crença que o sexo não é bom, que o sexo é ruim, que o sexo é pecaminoso, que o sexo não é algo que é levado para o lado bom, muitas pessoas não se conhecem. Muitas pessoas não sabem nem as suas sensações do seu corpo não se conhecem. Então, eu falaria que assim como as pessoas buscarem frente a essa pandemia, se reinventarem também na sua parte sexual. O autoconhecimento. Eu preciso, por que eu tô falando isso? Você fez uma outra pergunta, mas é importante eu falar isso para você. Porque as pessoas precisam se conhecer. Eu preciso saber quem que eu sou. Eu preciso olhar no espelho e ver quem eu sou. Eu preciso conhecer as minhas sensações, o que eu gosto, o que eu não gosto. E a comunicação entra aí, a comunicação do lado, na comunicação sexual. Eu preciso que o meu parceiro saiba o que me dá prazer, o que não me dá prazer. E não é algo ruim, é algo muito bom. Porque quando no ato sexual, que eu chego a um orgasmo, eu libero toda a minha energia que está aqui acumulada. E isso faz muito bem. Lembrando que as mulheres, elas necessitam um pouco mais de clima, um pouco mais de afetividade, um pouco mais de preliminar para o ato sexual. As mulheres, elas precisam estar bem para fazer o ato sexual. Já o homem fica bem após que faz o ato sexual. Olha a diferença entre homem e mulher. Mas há muito como fazer. Quando você fala assim, mas nós estamos longe, as pessoas vivem longe. Mas hoje em dia tem isso aqui também, que é a internet. É se recriar, é se permitir
E tá tudo na nossa mente. Quando eu me bloqueio, também por olhar para o lado sexual, as coisas não acontecem. E eu acho que a gente não tem que ficar também só esperando, sair dessa crença que nós temos que esperar só que o parceiro nos procure. Nós também podemos procurar. Hoje não existe mais aquelas antigas crenças ou aquela coisa, aquele senso comum que só o homem tem que procurar, que a mulher não pode. Isso não existe. Isso são crenças, são falsas, tipo umas falas falsas que a gente pode falar. Não existe isso. A mulher também pode procurar o homem, sabe? E se entregar nesse ato sexual. E na internet, sim, ó, no vídeo, as pessoas podem manter uma relação via vídeo. Isso existe quando há desejo, né, recíproco um pelo outro. É a palavra de carinho, é o momento, então é o momento adequado e tem sim como se reinventar perante essa fase da pandemia. Mas o primeiro ponto é esse, gente, nós precisamos se conhecer. E isso eu tô colocando, eu comecei a pontuar no meu canal agora essa parte da sexualidade, sabe? Porque se falar em se reinventar, eu também estou me reinventando nessa parte de internet, porque antes a gente só atendia em consultório, né? Só presencial, e hoje a gente começou a atender muito online. Então, busquem o autoconhecimento. É fundamental você se conhecer, você poder ter esse diálogo aberto com o seu parceiro, para ter essa relação de troca, de entrega total, para as coisas fluírem. É muito bom. Vai valer a pena, pode ter certeza. Certo. Você falou um ponto bem importante, né? Quando você estava falando em relação a pais e filhos, ao comportamento. E no meu lado, na minha visão enquanto profissional, já fiz atendimentos a casais nos quais os filhos reproduziam o que viam dentro daquela dinâmica familiar. Né? E vinham muitos problemas, porque a falta de paciência, a falta de comunicação, a falta da presença, né? Da presença, que é o importante, da vida dos pais na vida da criança. E hoje, com essa questão desse isolamento, veio essa pandemia, e as crianças, assim, não só como as crianças, mas na idade geral, quando você convive com seus pais, e estudam. Então, as escolas pararam. Então, veio uma rotina diferente. Vocês ficaram mais próximos. Como eu vi um comentário aí de uma pessoa, Nico, alguma coisa assim, que diz assim, que essa pandemia nos trouxe mais próximos dos nossos filhos. Então, tem um ponto positivo, né? A gente tem que ver os dois lados, os pontos positivos e os pontos negativos. Então, assim, devemos ter o cuidado de não deixar se levar pelas emoções e fazer com que quem está ao nosso redor termina pagando por algo que, sensações assim, que não são delas, né? E a gente está refletindo algo que possa prejudicar e fazer com que aquela pessoa reproduza futuramente algo que não é legal. Sim, é fundamental isso, né? O controle das suas emoções é fundamental. E para você começar a ter controle dessas emoções, você precisa trabalhar com sua autoconsciência. Ser autoconsciente do que está acontecendo. Sem essa autoconsciência, é difícil ter esse controle. Porque isso, como eu falei, o medo, ele vem e ele aflora. E essa ansiedade que vem do medo, ela, nesse aflorar, as pessoas que não estão preparadas mentalmente para isso, o que vai acontecer? Elas vão perder esse controle. Então, o que eu falaria frente a isso? A autoconsciência, estar autoconsciente do que está acontecendo. Trabalhando com o real, trabalhando com o que está acontecendo na sua frente. E tem um ponto positivo, que é aquilo que eu falei. Você estar com o seu filho em casa. É ter esse momento de você estar em casa, podendo olhar para a sua família, podendo olhar para você como ser humano e cuidar desse filho, né? Ter esse momento de olhar com mais carinho, com mais amor e saber que ele também está sendo vítima dessa situação toda e ele está passando por mais medo que você, porque muitas vezes ele não sabe o que está acontecendo.
Então, isso também é fundamental mesmo. Mas eu diria que as pessoas precisam estar autoconscientes, que nada mais é do que trazer para a consciência o que realmente está acontecendo no agora. Então, para eu poder lidar com as minhas emoções, para eu não começar a agir tipo de um descontrole emocional, agir por impulso, né? E deixar as emoções tomarem conta das minhas ações, que a maioria das vezes é isso que acontece. E você acaba, como você disse, descontando não só na criança, mas você desconta no filho. E você sabe também que está tendo muita briga entre vizinhos que não tinham antigamente, né? E isso é muito ruim também, porque você acaba descontando até no vizinho que também está com o filho muitas vezes em casa, e essa criança, ele não fazia barulho antigamente, mas hoje em dia, com essa criança em casa, ele também está passando por dificuldades que nem você. Então, bem é aquilo que eu falo, é um momento também de, além de você, olhar para o outro, né? Como o outro está passando a mesma situação que você. Então, esse olhar para o outro é fundamental também, né? Acho que a gente também Verdade. tem algumas perguntas aqui, não tem? Está faltando 5 minutos para terminar o nosso tempo no Instagram. Isso aí. Tem uma pergunta, não sei se você leu aqui a pergunta, eu não consigo ver aqui, ó. Tá bem clarinho para mim. O Nico Meds. Isso. Você leu a pergunta dele? E aí, foi aquele comentário que eu Ah, falei. tá. Tem a do Luciano, tem da Andresas. Então é isso, olha. Você tem mais alguma pergunta aí para mim? Se você quer me perguntar. Temos só 5 minutos, né? Tá pouco tempo para a gente estar abordando esse tema. Então, assim, antes que o sistema nos derrube, né? Que eu não consiga salvar essa live, porque como eu já falei para você, eu divulgo em outras redes sociais, tem um canal no YouTube e também no Facebook. Então, assim, eu quero lhe agradecer, né? Que a gente faça outras lives também. Eu adorei conversar com você, tanto logo cedo, né? Que a gente conversou um pouco, como agora. Muitíssimo obrigada, viu? E que eu desejo tudo de bom para você e para todas as pessoas que estão nos assistindo. Espero que tenha agradado a todos, né? Que a gente tenha ajudado em algo, né, para a vida delas, tanto para a vida pessoal como para a vida profissional. Então, muitíssimo obrigada, Andréia. Obrigada também, eu que agradeço pelo convite, obrigada, espero ter conseguido esclarecer alguns pontos, né? Em 1 hora é muito pouco para a gente falar tudo que está abrangendo, mas qualquer dúvida, eu estou no Instagram, pode me chamar também no direct e me fazer pergunta que, olha, responderei com todo prazer e orientarei posso fazer essa orientação com todo prazer, tá? Estou aqui. E obrigada, gratidão imensa pelo convite. Realmente. Tchau a Tchau, todos, tchau. gente. Tchau a todos e obrigada a todos.